2013, começavam os preparativos para uma grande viagem. Seria a viagem das nossas vidas. A melhor de todas, para o lugar mais desejado, praia, sol, calor. Muito preparo, compramos vários mapas, estudamos vários vídeos sobre o assunto, muitos mesmo. Através de um aplicativo, já do local, nós já identificávamos quais seriam os pontos turísticos, o comércio, o mercado, farmácia e tudo que tinha na região. Fizemos até um curso, um sábado de manhã, um curso preparatório para esse lugar que a gente ia viajar. Era um lugar tão especial que dedicava até um tempo desprendido num curso para você chegar lá, não passar de repente muitos perrengues, para você já chegar assim ambientado. Conversamos com várias pessoas mesmo que já tinham ido nesse lugar, através de Instagram, de redes sociais, para essas pessoas passarem feedbacks para a gente, como que era esse lugar, o que a gente poderia encontrar lá, o que a gente poderia encontrar lá diferente do que a gente estudou, de repente chegar lá e ter alguma coisa, ó, isso aqui não é bem assim, não é bem assado. E assim foi por muitos meses esse estudo desse lugar que a gente ia viajar. Viagem dos sonhos, viagem da vida. O que a gente buscava era momento de lazer, momentos felizes, momentos de prazer mesmo. Tinha spa, tinha relax, uma coisa assim muito prazerosa. Bom, chegou o dia da viagem, a viagem teve. Embarcamos, entramos no avião. Já no voo, nós sentimos aquela sensação de estar já dentro da viagem. Porque a partir do momento que você entra no avião, parece que a sua viagem ali já começa a se realizar. E foi essa a sensação. Nós entramos no avião, a viagem começou, já começamos a tomar conta daquele sentimento todo de conquista, né? Nossa, já começamos a falar o que a gente vai fazer primeiro, a hora que chegar lá e tal, né? E aí foi assim nosso voo. Foi muito ótimo, um voo tranquilo. Acordamos no dia seguinte, olhamos um para o outro, já extasiados por estarmos no lugar que a gente queria tanto na nossa vida. E o básico, fomos abrir a janela para a gente ver a temperatura. Aliás, afinal nós estávamos esperando muito sol, calor, 40 graus, né? Tínhamos trazido protetor para toda a parte do corpo, para o rosto. Antes não tinha, né, gente? Mas agora tem um para o rosto, um para cá, um para tatuagem, um para a boca, enfim, tinha tudo, para quem tem tatuagem sabe. Todo esse preparo. Quando nós abrimos a janela do avião, estava nevando. Aí, que isso? Pega o celular, ligamos o celular, menos 15 graus. Não é possível, o avião desceu no lugar errado. Menos 15 graus. Menos 15 graus. E um baita do frio lá fora, neve. Logo a hora que o avião pousou, a comissária deu as boas-vindas no idioma local. E o idioma local não era o que a gente estava. Era outro idioma, um idioma tão difícil que nós não tínhamos nem conseguido entender o que ela falou. E aí olhamos um para o outro, o que está acontecendo? Já começamos a perceber que realmente o avião tinha descido de outro lugar. E aí veio a notícia: seu filho tem autismo. A partir daí, olhamos um para o outro e foi difícil, porque tínhamos preparado tanto para aquela viagem, e aí ao descobrirmos que era um outro local, nós ficamos totalmente mudos, mas tivemos que seguir, né, gente? Então, o clima era azul que a gente estava esperando, mas a realidade era outra. Então ali começava a verdadeira viagem. Descemos do avião e aquele frio já tomou conta da gente. Não tínhamos levado nem blusa, né? Estava de regatinha, como você falou. Passamos na imigração, nem sei como, porque não sabíamos nada daquela nova realidade. O oficial perguntava pra gente qual hotel que vocês vão ficar, qual que é o
não sabemos responder. Não soubemos responder. Mesmo assim conseguimos passar da imigração. Nem sei como. Chegando no saguão do aeroporto, fomos comprar as primeiras blusas, tínhamos que tomar as primeiras decisões da nossa verdadeira viagem. Fomos então no guia turístico, começamos a ambientar com as nomenclaturas, com a situação real, com a cidade que a gente tinha chegado. Compramos um guia, que o nosso já não servia mais. Todo o material que nós tínhamos reservado para a viagem não servia mais. Nem o guia, nem o mapa, nem os vídeos, nem o Instagram. E aí começamos então a tomar conta da nossa real situação. Buscamos um táxi, o táxi levou a gente até para o hotel. Nós conseguimos nesse momento locar um primeiro quarto à noite, né? A gente não tinha reserva. Fomos então para o hotel, conseguimos descansar. E no dia seguinte, gente, a hora que nós acordamos, que nós realmente começamos a tomar conta da real situação que nós estávamos. Que estávamos num outro lugar, num lugar diferente, uma cidade nova, uma língua nova, tudo novo. Caiu a ficha naquele momento. Começamos a chorar, mas foi um choro não somente de ansiedade, de preocupação e talvez um pouquinho, em algum momento, de tristeza, mas foi um choro também de libertação. Porque a partir daquele momento, a gente já sabia em que real situação a gente estava e que o rumo que a gente devia seguir. Então foi assim que seguiu os primeiros momentos da viagem. No primeiro dia na cidade, já levamos o primeiro tapa na cara. A gente tinha consulta com o psicólogo e o psicólogo perguntou: conta alguma coisa dele. Eu falei: sim. Nós entramos no elevador, não aconteceu nada. Ele começou a se debater, começou a chorar, agrediu a gente, se jogou no chão, mas não aconteceu nada. E ela falou assim: aconteceu sim, senão eu não tinha feito isso. Tá, e o que vocês fizeram? Ela perguntou para mim. Perguntei para minha esposa: o que será que está acontecendo com ele? Mas vocês não estavam na frente dele? Por que vocês não perguntaram isso para ele? Ele não é uma planta, ele é um ser humano. Vocês têm que entender a mentalidade dele, vocês têm que entender a cabeça dele. Não ignorar que ele existe. Começa a perguntar que um dia ele vai responder. E um dia ele respondeu. O segundo tapa na cara foi, na verdade, um feedback que eu tive, que por muitas vezes eu levei ele em festa de criança. E festa de criança para um autista é o pior lugar que existe no mundo. Pensem bem. Excesso de cores, cor para tudo quanto é lado, barulho. Que barulho? Criança rindo, criança chorando, criança correndo, adulto rindo, adulto conversando, música alta. Esse é o ambiente de festa. Se você tem uma visão mais real, o ambiente de festa é esse. E para quem tem uma sensibilidade com cores, com som, com pessoas, com movimentos, é o pior ambiente do mundo. E o segundo tapa na cara eu falo porque por muitas vezes eu tirava ele de fora da festa e colocava dentro. E se ele saia correndo, eu brigava com ele porque ele tinha que ficar lá. Festa de criança, seus amiguinhos, a música que você gosta, o personagem que você gosta. E por muitas vezes eu briguei com ele. Não briguei, mas insisti que ele ficasse. Hora do parabéns é como se estivesse levando para cadeira elétrica. E eu segurava ele e forçava ele a ficar na hora do parabéns. Depois desses dois momentos, realmente a gente começou a entender que o segredo das coisas não está no visível, está no invisível. Principalmente, está dentro da nossa cabeça. Nosso mindset, nossa mentalidade, nossa mente, seja o que for, ele comanda tudo. E num caso desse, numa situação dessa, nós tomamos um caminho certo de lidar com o que era invisível, que era o mindset dele. Foi aí que nós começamos a entender os lugares que a gente ia, as situações que ele ia passar, o que ele ia achar daquilo, o que talvez ele ia perceber do jeito que a gente falasse com a gente. Pessoas que iam visitar em casa, a gente de repente já brifava essas pessoas, porque ele ia entender de repente alguma consideração de um outro jeito. As crianças que estavam ao redor dele. Então nós começamos a ficar mais
profundos no assunto do mindset. E com isso, eu que nunca gostei de psicologia, de mente, de nada disso, eu comecei a me interessar pelo assunto. E aí, eu ganhei um livro, Mindset. Li esse livro da Carol Dweck 3 vezes, resumi ele várias vezes, estudei ele várias vezes. E é um livro que ele fala muito do mindset em estudos que ela fez, não é nada de achismo, ela fez muitos anos de estudo, ela é uma estudiosa no assunto. Estudou várias pessoas, esportistas, empresários e também crianças. E ela identifica nesse livro 2 tipos de mindset, o mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo, as pessoas acreditam que ela tem que nascer com o dom, ela não vai conseguir aprender nada na vida dela. Ou ela nasce com o dom de jogar bola, ou ela nasce com o esporte de jogar bola, de qualquer outro, ou ela nasce com o dom da música, ou ela nasce com algum dom, ou ela não vai aprender. Esse é o mindset fixo baseado no estudo que ela fez. O outro mindset, que é o mindset de crescimento, ele fala totalmente o oposto. Independente do que você quer aprender para a sua vida, você consegue. Pelo esforço, pela dedicação, por você estar com esse pensamento que você pode aprender qualquer coisa. Se você abrir sua mente para as coisas, você vai aprender tudo que você quiser na sua vida. Temos muitos exemplos disso. O mindset fixo, ele só parabeniza a pessoa que ganha medalha. Se eu vou para uma competição e eu ganhei medalha, eu sou parabenizado. Se eu não ganhei medalha nenhuma, eu não tenho nenhum mérito. O mindset de crescimento, ele parabeniza o seu esforço, não o seu resultado final. Então, se você participou de uma competição e você não ganhou medalha, mas você se esforçou, você se dedicou um tempo dentro da sua realidade, dentro da sua limitação, é esse o parabéns que você vai receber, pelo seu esforço. E baseado em tudo isso, nós começamos diariamente a parabenizar ele pelo 100% dele, não pelo nosso 100%. A gente bota muitas vezes uma expectativa em alguma coisa, em alguma pessoa, de 100%. E se aquela pessoa realiza 1%, você fica frustrado pelos 99%. Mas muitas vezes aquele 1% é o 100% da pessoa. Por isso você tem que entender, fazer muita empatia, entender a realidade, entender onde essa pessoa vem, o que ela está pensando, se ela teve algum trauma, alguma coisa. É algo muito profundo, mas nós conseguimos, dessa maneira, termos talvez centenas de vitórias nos últimos anos. Ligado um pouco ao mindset, está a questão da lente. A questão da lente é muito interessante, porque nós podemos usar diversas lentes no nosso dia a dia. Mas infelizmente as pessoas estão no automático. E a gente sai de casa somente com uma lente. E aquela lente, ela enxerga só de fora para dentro. Quando enxerga só de fora para dentro, você assume tudo que você está vendo é real, você acaba tomando o rumo que a vida te leva. Se os seus amigos estão te levando para um rumo, você vai junto, que você acredita, você está com aquela lente, você enxerga que aquilo é realidade. Se a empresa onde você trabalha vai para um lado, você acredita e você vai indo, ou seja, é sempre de dentro para fora, de fora para dentro. Outra questão interessante também da lente é a lente do positivismo. Porque tudo, gente, tudo que acontece na nossa vida, se a gente tiver o comando da lente que a gente coloca, a gente tira essa, coloca essa, e na hora certa a gente coloca aquela ou aquela. Essa questão da lente, ela tem me acompanhado durante os meses e tem me servido muito, principalmente nas situações mais difíceis. Por muitas vezes a gente passa por pequenos desafios durante o dia, pequenos, eu vou dar um exemplo, e aquilo a gente já leva como um problema. A gente acha que todo desafio é um problema. A gente acha que tudo que acontece, que a gente acha que não deveria acontecer daquele jeito, é um problema. E isso vai se acumulando. Se você pega um trânsito em São Paulo para vir para cá, que não é nenhuma novidade, para quem mora em São Paulo, ou para quem pega o Rodoanel. Se você pega um trânsito e você já deixa a lente do automático trabalhar, você vai chegar aqui já estressado, você vai chegar aqui porque teve trânsito, porque você demorou, e aquilo por muitas vezes vai se arrastar durante o dia e vai virar uma bola de neve. E causar consequências muito mais sérias, principalmente a saúde mental, saúde
psicológica e saúde física mesmo. Esse do trânsito é fácil. Quando é uma situação um pouco mais complicada, né, e todas elas que eu estou falando, a gente não tem poder de mudá-las, né? O trânsito, por exemplo, você está no trânsito ali, você não tem poder de tirar todos os carros. Então não adianta você ficar se remoendo com o negativismo que você está no trânsito, porque não vai adiantar nada. É algo muito difícil, mas temos que treinar. Então uma situação um pouco pior, eu cheguei no aeroporto atrasado, eu me atrasei, cheguei no aeroporto, o voo acabou de sair. E o rapaz da companhia me fala, o voo já saiu, você atrasou, consigo te realocar para o próximo voo. O ser humano é engraçado, porque numa situação dessa, geralmente a ação que você tem é de raiva, muitas vezes você acaba colocando culpa nessa pessoa, ela não tem culpa de nada, mas é meio automático, porque você acha que ele poderia ter feito de repente alguma coisa, dar um jeitinho, e como ele não teve esse jeitinho, muitas vezes você automaticamente já coloca a culpa em alguma situação. A culpa nunca é você, a culpa é sempre do ambiente externo. Eu não consigo mais abrir a porta do avião, não consigo mais pegar esse voo. Qual que é a lente do positivismo? Se você está falando que tem que colocar a lente do positivismo. Primeiro, numa situação dessa, você tem que se acalmar. Eu acho que quando você coloca essa lente, situações do dia a dia, mesmo situações complicadas, você consegue ter uma calma para raciocinar, para não agredir ninguém, para pensar direitinho o que você vai fazer, ligar para alguém que você vai se atrasar lá porque o voo atrasou, enfim, você tem que ter essa calma. Se você não tem essa calma, você já entra num estado que você não consegue pensar em nada para resolver. E o aprendizado, que acho que é o principal. Qual que foi o aprendizado? Tem que ser mais cedo de casa, aí o aprendizado que você teve no final. E um exemplo um pouco mais drástico, você recebe a notícia de uma doença séria, ou de algum amigo seu que teve um acidente, alguma coisa. Primeiro momento, óbvio, desespero, normal. Mas, ao invés de você fazer isso, de repente, você pode contribuir com outras pessoas que estão fazendo isso, que estão tendo a mesma reação que você. Por que não você, mesmo com aquele gelo no corpo, aquela dor no coração, tentar agir de uma forma mais tranquila, ver quem que você tem que avisar, quem que você tem que ajudar, quais são os próximos passos para começar a resolver aquilo. E aí depois, claro, vem todo o aprendizado por trás, se for um familiar, se for com você, se for com um amigo. No processo todo, com certeza, tem uma bênção disfarçada. Essa frase eu vi esses dias. Atrás de um desafio sempre tem uma bênção disfarçada. Então, qual é o olhar que nós temos que ter para as coisas? E o olhar que nós temos que ter para as coisas é o olhar que a gente decidir. Porque a lente, quem coloca é a gente. O olhar que nós temos que ter para as coisas é nosso. A gente não pode assumir que as coisas acontecem aí fora e que por de repente a gente colocar um olhar daquilo que não é certo, as coisas vão mudar. O mundo vai continuar rodando, as pessoas vão continuar fazendo as mesmas coisas, vão continuar agredindo outras, vai continuar muita barbaridade acontecer. Se a gente não tiver um olhar diferente para as coisas, sempre a gente vai encarar que aquilo é a realidade e a gente vai ficar triste, a gente vai ficar chateado e aquilo vai remoendo dentro da gente. Para cada situação que passa, a gente pode colocar diversos olhares para aquilo. E se a gente, de uma forma não automática, mas de uma forma impositiva, para nós mesmos, começarmos a olhar daquilo num outro olhar, um olhar positivismo, um olhar, pô, eu tenho que aprender alguma coisa com isso, o que eu aprendi com isso? Vocês vão ver que com o tempo, e não é muito tempo, é pouco tempo, as coisas vão começar a mudar. Vocês vão sair de casa mais leves, vocês vão sair de casa enxergando muito mais coisas, vocês vão sair de casa e voltar no final do dia aprendendo muito mais coisas. É um poder que a gente tem que a gente nem imagina. Isso está ligado também ao valor das coisas. Porque as coisas têm valor dependendo do olhar que a gente tem para essas coisas. Coisas, pessoas, lugares, situações, ambientes, ideias. Em um momento aquilo tem um peso muito grande. Aquele outro momento já não significa mais nada. A gente categoriza tudo. A gente pode fazer essa categorização.
Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo, de uma marca de roupa que veio para o Brasil. Há muito tempo atrás, e eu queria comprar, não era nada de luxo, mas eu queria comprar aquela marca. É uma marca que era escassa, não era muito cara, mas a gente estava querendo comprar essa marca. E nós fomos fazer uma viagem, e nesse lugar tinha uma lojinha dessa marca, muito acessível o valor, com muita variedade. No dia seguinte eu vou acordar cedíssimo e vou vir comprar isso aqui, porque isso aqui tem um valor absurdo para mim. Eu preciso disso. Cheguei cedo, já tinha uma fila de brasileiros, com o mesmo sentimento que eu, normal. Entrei, parecia uma gincana. Você pegava coisa que você nem precisava. Briga com bolsa de mulher, um puxando de um lado para o outro, é real isso. Eu comprei um tênis 2 números menores, eu calço 40, comprei 38. Consegui usar tipo umas 2 vezes o tênis. No dia seguinte eu usei, porque comprei. Depois mais um dia e dei o tênis pro meu irmão, calça 38. E eu comecei a pensar, fiquei muito intrigado com isso por muitos e muitos anos. Como uma coisa tem um valor uma hora e outra coisa depois perde o valor? Porque 6 meses depois, essa marca não estava usando a camiseta nem mais para dormir. Estava lá, era a última da gaveta. Falei, pô, se acontecer isso com essa marca, também acontece com pessoas que você tem um valor no momento e depois não tem, com coisas, com situações, com ideias, com tudo. É um negócio muito louco, né? E aí, como eu estou falando que a gente tem esse poder da lente, do olhar, a gente também pode nós colocarmos valor às coisas. Porque de repente se é uma coisa que você não precisaria estar naquele momento colocando um peso muito grande dentro de você, o que você está colocando? Não precisa. Você tem o poder, você muda o peso daquilo. Não deixa isso ser algo automático. Começa você a comandar o peso que você coloca nas coisas. A hora que você começar a dar peso para o que importa mais para você, mas de forma efetiva, tudo vai ficar fácil. Porque as coisas que te incomodam começam a ficar com peso pequeno. Mas por você estar colocando peso, não porque está vindo esse peso de fora para dentro. Então esse é o poder que a gente tem. E a gente não usa. A gente tem o poder de colocar a lente que a gente quer. A gente tem o poder do peso das coisas. A gente tem um poder enorme de muitas coisas, mas a gente não usa a nossa capacidade. Então, o que eu queria passar para vocês é que uma recomendação vai tornar a vida de vocês muito mais leve, muito melhor. Garanto. Use a lente que te faça feliz. É isso. Obrigado. Obrigado, gente. Era isso. Valeu. É isso aí mesmo. A gente tem o poder. Obrigado por terem vindo. Complementando, tem um livro do Dalai Lama que chama A Arte da Felicidade. Esse livro ele fala exatamente tudo isso que o Fábio vem falando. Que por mais difícil que seja a situação que você viva, você escolhe como você quer enxergar aquilo. Positivo ou negativo. E é no negativo e na dor que a gente aprende as maiores lições das nossas vidas. E as coisas mais importantes. Então, assim, não é uma coisa do dia para a noite, mas que é totalmente possível. A gente já conversou muito sobre isso, e é você que faz as coisas serem mais leves ou mais pesadas. E não é a coisa do dia a dia. É no negócio pesado que você vê, e que você vê o quanto de importância e o quanto a gente sofre por coisa que não tem importância nenhuma. Então, vale a leitura também. Isso aí, obrigado. Recomende para os outros, se gostaram, que semana que vem eu vou fazer uma outra sessão. Se vocês acharam que valeu a pena, tá? Igual. É isso, gente. Obrigado. Obrigada, Fábio. Obrigado por ter vindo. Obrigada por compartilhar. Imagina. Estamos de Obrigado. frente. Estamos mais leves. Passei um pouco dos 15, mas... Valeu. Obrigado. Ó quem me deu o livro aqui do Mindset, ó. Essa tem culpa no cartório também, né? Aqui, ó. Eu sou preso na realidade, ó. Meu chefe. Não vai encher o saco da Mari. Aí ela falou assim pra mim.
Ela falou assim, Valeu, obrigado. eu tô gostando do chefe. Obrigado. Ele já foi o meu chefe. Ele também, já comecei. Acabou de ser meu chefe. Meu chefe. Vamos. Obrigado, Luz. Valeu. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. É o que eu tenho já falado no dia a dia, mas eu falei, preciso compactar isso é no... legal, Fábio, que Preciso compactar isso Eu no... vivenciei histórias parecidas com a minha filha, né? Não sei se você lembra que a minha filha tem baixa visão. Sim, sim, 100% ela lembro. enxerga 20%. Lembro. E eu tive o mesmo choque.